Yes. Father always had them for their freedom house. One of his good indulgences. Paris chega I'm aware of your determination. no palácio de Menelau, onde Helena People in Paris who told me to lie on será raptada. Então, eu acho que a gente não vai ter oportunidade de ver os 8 episódios da série Troia. Então, a gente tem 20 minutos. Eu vou falar para vocês tudo que eu sei sobre a guerra. Até essa parte, que é quando o Paris, que vai ser nomeado Alexandre pelos pais, Príamo, rei de Troia, vai encontrar então o filho Paris num momento da história, né, da Guerra de Troia, que é um momento que a gente parou. O que acontece? A gente tem ainda hoje, né, essa geografia. Talvez vocês já tenham ouvido pelos jornais que foi decretado cessar-fogo entre Palestina e Israel. Tomara que consiga de fato alcançar a paz, porque esse pedacinho do planeta é um pedacinho que há 5.000 anos está em guerra e é difícil mesmo resolver a questão lá. O filme vai falar sobre uma guerra que se passa entre Grécia e Troia, que foi encontrada. É uma cidade que foi encontrada na Ásia Menor. A decoração da série é toda inspirada na arte de Creta. Creta é uma ilha que fica bem no meio do mar Egeu e bem no meio desses 3 continentes: o Egito, a Grécia e onde era Troia. A decoração é então inspirada na arte de Troia, que existiu em 1600 a.C. A hipótese mais plausível é que em 1600 a.C., portanto há 3.600 anos atrás, houve a erupção do vulcão Etna, que fica mais ou menos aqui. Essa erupção teria causado uma imensa tsunami, uma maremoto, que fez com que essa civilização se extinguisse. Apesar disso, ela ainda é motivo de debate, porque é brilhantíssimo. Então, quando Paris chega no palácio de Menelau, ele vai cumprindo uma missão que determinada foi por Afrodite. No começo da série, a gente assiste o mais antigo debate, que envolve a maçã dourada, o pomo de ouro. O que acontece? No filme é apenas sugerida a parte mais importante da história, que vai ser contada por Homero, tanto na Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, quanto na Odisseia, que é a história de Ulisses ou Odisseu, da Guerra de Troia, de onde ele sai vencedor. Então, é uma guerra que afeta esses 2 continentes. Mais do que isso, é uma guerra que afeta o âmbito dos deuses e dos humanos. Reza a teogonia, que é outra obra importante, né? Teogonia. Gonia é gênese, nascimento. Teos são deuses. Teogonia, o nascimento dos deuses. Como Hesíodo vai contar que nasceram os deuses? Primeiro é o caos. O caos em grego não quer dizer bagunça, desorganização. O caos quer dizer o nada. O caos é o nada. A primeira deusa
chamou-se Gaia. Gaia, a deusa da terra, muito bem. A relação dos primeiros deuses, chamados titãs, vai ser uma relação de violência, porque na história eles ainda não conheceram harmonia. Eles são titãs, que é definido como deuses irascíveis, sem limite. Então, violentando Gaia, vai surgir Uranus, o deus do céu. Cronos vai ser o filho dos dois. Mas primeiro tem apenas Gaia e Uranus. Uranus violenta Gaia. Então tem ainda não surgiu Cronos. Uranus violenta Gaia e dessa relação vai surgir o deus Cronos. Você falou do tempo. Então você está certo que vai surgir o deus do tempo. Também irascível. O que acontece? Cronos, indignado com a violência que sofria a mãe, vai pegar uma faca e capar o próprio pai. Certo? O órgão sexual de Uranus cai no mar. E aí, dessa caída, né, dessa queda, dessa castração, vai surgir Afrodite, a deusa da beleza. Né? Afro quer dizer espuma, Tite quer dizer nascida, Afrodite é aquela que nasce da espuma. Afrodite, a deusa, filha do céu. Cronos, então, vai tomar o poder, né? Ele vai castrar o pai, vai tomar o poder. Só que ele ainda não conseguiu desenvolver uma educação. Bom dia. Então, o que vai acontecer? Ele vai proceder da mesma forma inconveniente que o pai. Ele vai se apaixonar pela deusa que se chama Reia, que Reia quer dizer movimento em grego. Ele vai se apaixonar e vai passar a violentar Reia. Dessa relação vão surgindo filhos. À medida que esses filhos nascem, Cronos, com medo de perder o poder, como aconteceu com o próprio pai, ele vai devorar. Também. Ele vai devorar um por um. Vai nascer um, ele vai devorar, nascer outro, ele vai devorar, vai nascer 8, ele vai devorar os 8. Quando chega no 9, é o Zeus. Exatamente. E Reia, que não suportava mais aquela relação, queria que o filho nascesse. Vai dar uma pedra no lugar pro Cronos devorar. Cronos vai devorar a pedra achando que era o filho. Reia vai esconder Zeus nessa ilha que serve de pretexto à decoração do filme. Então todo o filme, um vaso, todo, sem exceção, todos os pedacinhos decorativos do filme são inspirados nessa obra, arte, que feneceu 1600 anos antes de Cristo, mas cuja ilha, de fato, teria surgido de nascedouro para Zeus. Zeus, quando estava mais ou menos na idade de vocês, não sabia medir a própria força. Ele tinha como babá uma cabra. E aí ele vai segurar nos chifres da cabra, vai quebrar os chifres, vai ficar com piedade da cabra, vai fazer uma mágica, a primeira mágica de Zeus, o primeiro milagre, vai fazer com que aquele chifre volte para a cabeça. E toda vez que a cabra sacode a cabeça sem cair frutos secos. Então é o primeiro milagre de Zeus. No filme, Zeus aparece negro. E isso gerou muita polêmica. Mas, de fato, na história, Zeus é descrito como tendo melanina. E sendo essa a cor que o torna mais bonito. Então, na história de Homero, a palavra melanina é relacionada à beleza e Zeus é caracterizado por essa beleza. Então, o filme está coerente com a obra original, nesse aspecto. Então, Zeus vai crescer
os irmãos. Os 9 olimpianos, que não eram chamados olimpianos ainda, vão fazer então a Titanomaqueia, a guerra contra os deuses titãs. Os olimpianos vão vencer ou vão perder essa guerra? Vão vencer. Né? A vitória dos olimpianos vai fazer com que os 3 maiores deuses passam a dividir o cosmo em 3. Aonde vai ficar Zeus? Vai ficar no céu, no Olimpo, né? Onde habitava o seu pai e o seu avô. Então Zeus vai habitar no céu, no Olimpo. Vai colocar Poseidon aonde? Nos mares. Poseidon vai virar o deus dos mares. E Hades no submundo, né? O submundo que não é o inferno. O inferno vai surgir depois. Essa concepção de que existe um lugar para onde as almas precisam ir vagar pelos seus pecados. No começo, Hades era um lugar normal, como os outros espaços do cosmos, o mar, o submundo e o céu, dividido conforme a estratégia da guerra vencida. Então era como é que fala isso? Botim de guerra. Eles venceram a guerra e dividiram o cosmo em 3. Aí o que acontece? Zeus vai ficar com o melhor lugar, mas ele também não tinha desenvolvido a educação de forma a prever a violência como uma coisa ruim. Ele ainda vai ser o dono do espaço e, como o pai e o avô, ele vai ser considerado irascível. É o Deus da justiça. Mas a justiça naquela época era conforme aquilo que Zeus determinava. E se ele achava justo seduzir todas as ninfas, todas as deusas, todas as meninas, ele ia fazer. Então ele era aquele que podia ficar com quem quisesse. E assim vai ser com a mãe de Paris. Mãe de Aquiles, desculpa. É porque eu quero chegar no Paris e pulei o caminho. Aquiles, o maior herói. O que vai acontecer? Uma deusa vai se apaixonar. Não vai se apaixonar. Zeus vai se apaixonar por uma deusa, mãe de Aquiles, e vai querer ficar com ele, ficar com ela. Só que ela tinha uma maldição. O filho dela estava condenado a ser mais forte que o pai. Quando Zeus fica sabendo disso, ele não fica mais com a mãe de Aquiles e determina que ela tem que se casar com um rei mortal, porque seria a única forma dele não ter o seu trono roubado. Se uma deusa se casasse com um irmão dele, ele ia perder o poder. Ele ia se tornar, o filho dele ia se tornar mais forte que ele. Então, com essa determinação, vai nascer Aquiles. A deusa, insatisfeita do filho ser mortal, ela vai levar Aquiles, o bebê, todo dia no rio da imortalidade. Vai mergulhar o bebê pelo calcanhar. Qual é a única parte que vai ficar fora? O calcanhar. Então, o calcanhar de Aquiles é a única parte frágil. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um dilema que é o seguinte: para esse casamento da mãe de Aquiles com o pai de Aquiles, vai ter uma festa e Zeus vai ter questão de fazer essa festa. Para essa festa vão ser convidadas todas as entidades do Olimpo, com exceção de uma. Eu não sei se foi bem ou foi mal. Eris, a deusa da discórdia, vai ficar com muita raiva de não ter sido convidada para a festa. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma vingança. Ela vai destinar um
da sabedoria, Hera, esposa de Zeus, esposa da fortuna, e Afrodite. Acontece então que elas vão oferecer em troca da maçã dourada aquilo que elas têm de melhor. Zeus não vai decidir quem é a deusa mais bela. Zeus vai convidar pares para essa decisão. Por quê? Porque ele não queria contrair a raiva dessas deusas, a vingança. E pares, então, como acontece na série da Netflix, Troy, vai ter essa incumbência de decidir qual é a deusa mais bela, entregar a ela a maçã. Atenas vai oferecer toda a sabedoria de um guerreiro em troca da maçã. Hera vai oferecer tudo que o dinheiro pode comprar. Só que Afrodite vai pegar pesado. Na história original, Afrodite simplesmente faz aparecer como no sonho a mulher mais linda, Helena. É referida como filha de Leda com Zeus. Zeus teria se transmutado em ganso para encantar a mãe de Afrodite e ter com ela 3 filhos. Afrodite é uma delas. Afrodite é a deusa que vai cuidar do nascimento de Helena, que teria sido então a mãe, pode ser também a mãe de Helena. Helena de Troia vai então nascer linda e cortejada. Só que em Atenas, Paris está aqui em Troia, Helena está na Grécia. E Helena, quando tinha 12 anos, os casamentos na Grécia eram arranjados entre 11 e 12 anos para as meninas. Helena, quando estava com 12 anos, era cortejada por todos os heróis da Grécia. Quem vai vencer essa disputa pela mão de Helena vai ser Menelau. Só que tinha o risco de ter uma guerra civil, porque todos os guerreiros queriam se casar com Helena. Se eles entrassem em conflito, a Grécia ia ser destruída. Então eles fazem um acordo. Os 12 guerreiros iam disputar. Aquele que vencesse ia ficar protegido pelos 11 demais. Então eram 12 guerreiros. O que vencesse a disputa ia se casar com Helena e ia ficar protegido pelos outros. Menelau vence e se casa com Helena. Enquanto isso, em Troia, o que estava acontecendo? A disputa do fogo sagrado. Afrodite vence a disputa. Paris entrega para Afrodite a maçã. Em troca, Afrodite tem que entregar Helena, que já estava casada, para Paris. Esse foi o acordo. O que vai acontecer? Paris vai fazer essa viagem até a Grécia. Eu parei o filme na hora que Paris chega no palácio, é recebido com louvor, com hospitalidade por Menelau, o chifrudo, né? Que ele não sabe ainda da história, que Afrodite tinha destinado Helena para Paris e que estava casado com Helena, bem tranquilo. Paris vai chegar trazendo um presente. Vai ser durante 3 noites que ele não vai encontrar com Afrodite na 3ª noite. Eu falei Afrodite, mas é Helena. O que acontece? Que Afrodite estava com Helena. Obrigada. Então, Helena vai ser raptada por Paris. A questão que vai permanecer na história é se Helena quis fugir com Paris. Se ela quis fugir, ela é contra a lei e ela vai ser chamada de cadela. Essa cadela adúltera, vão falar os poetas que vão ficar cegos. Então tem uma história de uma maldição. Todos os poetas que
aqueles que falam que Helena não foi por vontade própria, por desejo seu, vão ter saúde. Então a lenda fala que todos aqueles que defendem que Helena foi contra a vontade, ela foi raptada, vão ter saúde. Aqueles que falam mal de Helena vão ter doença. Eu não sei se é verdade, mas Platão vai repetir essa história falando que a gente tem que preservar a memória de Helena. Então eu vou colocar o finalzinho, essa cena que está nesse momento em que Paris chega na Grécia para raptar Helena, e vocês estão convidados a ver se de fato ela vai contra a vontade ou ela vai querendo.